Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Gustavo Brito de Carvalho, ele é o principal suspeito de matar a namorada Priscila Teixeira, de 33 anos. Ela foi encontrada morta pela própria mãe na semana passada em Taguatinga. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Ok, até já. Polícia identifica quadrilha de golpes no WhatsApp. Vitória Melo. Criminosos agiam de São Paulo e do Mato Grosso e faziam vítimas aqui no Distrito Federal. Uma única família aqui do DF teve um prejuízo de mais de 30 mil reais, Felipe. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes dessa operação da 9ª Delegacia do Lago Norte. Seja muito bem-vindo, nosso jornal já começou. 4 homens foram presos depois de assaltarem uma sorveteria na QNN 6 em Ceilândia. Esses bandidos renderam os funcionários, pegaram os celulares deles e levaram também o dinheiro do caixa. Mas acabaram presos logo em seguida. E a gente vai até lá ao vivo para Ceilândia, porque a repórter Kátia Gomes está na frente dessa sorveteria e tem os detalhes dessa ação criminosa pra gente. Kátia, boa tarde para você. Como é que a polícia conseguiu prender esses assaltantes? Foi logo em seguida ou houve uma perseguição? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu já explico todos esses detalhes, inclusive a polícia está aqui para explicar como foi feita essa prisão. Eu vou falar um pouquinho do crime. Esse crime foi no último domingo, por volta de 4 horas da tarde. 3 homens entraram aqui na sorveteria e aproveitaram que alguns clientes estavam aqui tomando sorvete, consumindo, para roubar esses clientes. Eles levaram alguns celulares. Um criminoso, inclusive, ficou esperando no carro para dar fuga para esses outros assaltantes. Eu vou conversar agora com o proprietário aqui da sorveteria, que ele tem mais detalhes também sobre esse assalto, Aqui não é comum acontecer isso. Essa foi a primeira vez que a sorveteria foi assaltada? Não, não foi a primeira vez, mas não é comum ao mesmo tempo, não. A gente tem um policiamento aqui na região, até significante, Infelizmente, eu acho que pelo efetivo da PM não se tem mais policiais que deveria ter, Não é o suficiente, mas não é um lugar que está abandonado, não. A gente tem um policiamento efetivo aqui que está sempre dando apoio pra gente aí, o 8º Batalhão. No momento do assalto, a sorveteria estava cheia, como é que eles agiram? No momento do assalto, estavam, pelo dia, que é um dia de movimento na nossa loja, tinha em torno de 15 a 20 pessoas. E aí eles se aproveitaram que os clientes estavam na loja e furtaram alguns objetos pessoais dos clientes também. Eles já estavam passando aqui, observando a movimentação antes de cometer o assalto? Não, eu acho que até pela situação não foi uma coisa planejada, porque se fosse planejado eles iriam ver que o comércio aqui tem o apoio da polícia e eles não iriam assumir esse risco. Eu acho que eles estavam passando e resolveram assaltar a sorveteria. Você acredita que eles estavam sob efeito de drogas para terem cometido esse assalto? Eu acho que da forma que foi feito, sóbrio eles não estavam, Porque em pleno 4 horas da tarde, Uma loja cheia de clientes e eles terem a coragem de cometer o assalto, eu acho que é um pouco impensável, De quem tem um planejamento, eu acho, Você como comerciante, como é que se sente com a ação desses criminosos? A gente se sente daquela forma, refém, Infelizmente refém pela tática, pela justiça, pelas leis do Brasil que hoje são totalmente ultrapassadas. A polícia prende, a justiça solta, Já aconteceu várias vezes de a polícia militar prender alguém num dia, daqui 2 dias prender novamente, Com essa nova audiência de custódia aí ficou pior ainda, A situação. Então o que falta mais mesmo é um planejamento, Em vez de ter que prender, correr atrás para prender, eu acho que prevenir é melhor, Temos os comércios, cara, botar 2 policiais em cada comércio, eu acho que não vai fazer tanta falta no efetivo, já vai inibir bastante mesmo esse assalto para todos os comerciantes. Mas assim, eu queria deixar claro aí, porque está tendo uma repercussão muito ruim, para o nosso comércio, que não foi um arrastão, que não foi uma coisa isolada que acontece aqui na Magia Gelada. Isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer comércio e infelizmente aconteceu aqui nesse momento, E que a gente tem e trabalha com a segurança. Nós temos redes de filmagem aqui, que vamos fornecer tanto para a polícia quanto para a reportagem. Vai ser fornecidas as imagens. A gente tem o 8º Batalhão, o
top, que dá um apoio pra gente aqui. A gente tem contato direto com a polícia. Então, a gente foi assaltado. Em menos de 1 minuto, a polícia tá sabendo. Em menos de 5 minutos, já tem uma pá de viatura na rua correndo atrás. Tanto é que foi a prova desse assalto. Que em menos de 30 minutos, os assaltantes estavam presos pela Polícia Militar, pelo 8º Batalhão de Polícia de Ceilândia. Essa prisão pode até tranquilizar os clientes, principalmente quem estava aqui e quem frequenta a sorveteria, porque eles foram presos logo em seguida, né? Isso mostra realmente a importância do trabalho da Polícia Militar. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o Major Michelo, que está aqui ao meu lado. Major, e a ação da polícia foi muito rápida. Logo após o assalto, vocês já conseguiram prender os criminosos. Como ele disse, isso não é normal. Os caras assaltar 4 horas da tarde, domingo. Eles deviam estar sob efeito de algum entorpecente, alguma coisa, não estavam no seu estado normal. Então é que a Polícia Militar conseguiu prender rapidamente. E em todos os casos aqui que esses comerciantes precisam, a Polícia Militar vai estar presente. Então foi muita ousadia desses criminosos, muita mesmo, porque passa viatura aqui o tempo todo, vem policial aqui, muito policial é cliente dele, então um local extremamente seguro. Então, assim, o que esses caras fizeram foi algo anormal, algo fora do normal. Então, assim, a gente acredita que eles não estavam sob efeito de alguma coisa. Como o senhor falou, até policial é cliente. Eles até correram risco de acabar aí se envolvendo numa troca de tiros, se algum policial tivesse aqui, tivesse reagido. Tiveram muita sorte, porque passa a viatura aqui o tempo todo, poderia ter acontecido algo para eles pior. E a polícia conseguiu também recuperar alguns objetos dos clientes, né? O que eles recuperaram? Recuperaram todos os celulares que tinham sido roubados e o dinheiro que tinha sido levado do caixa. E os 4 também que tiveram essas passagens foram devolvidos aí ao sistema carcerário. Então os 4 que participaram foram presos e eles já tinham passagens? Já tinham passagens e foram devolvidos ao sistema carcerário já. Major Michelo, o policiamento, igual o senhor falou, né? Aqui tem. Ele até comentou que poderia ter 2 viaturas em cada. 2 policiais em cada comércio, né? Seria possível isso, esse pedido dele, ou não tem efetivo para tanto? Não tem efetivo para isso. A gente está aumentando nosso efetivo agora, vai ter um concurso, está em andamento um concurso para mais de 2.000 policiais. E com isso, possivelmente, a gente vai aumentar muito nosso efetivo. E a gente vai conseguir fazer um policiamento mais preventivo, como ele disse, né? Policiais mais presentes o tempo todo nas ruas. Então é isso, malta. Fica aí esse alerta, né? Aqui em Ceilândia, igual o Major Michelo falou, tem policiamento sim. Então, para aqueles criminosos que tentarem assaltar, aqui é exemplo desse comércio, eles foram presos rapidamente, né? Poucos minutos. Os 4 criminosos que invadiram a sorveteria e assaltaram o local e também levaram os celulares dos clientes foram presos. Então, aqui a Polícia Militar está fazendo a parte dela. É claro, a gente entende a revolta do comerciante, né, em ver o comércio dele sendo assaltado, mas a Polícia Militar, como disse, está trabalhando, está fazendo o melhor possível. Pois na prática, Kátia, a gente está diante de 2 pessoas que estão justificadamente frustradas. O Leonardo, que é o dono da sorveteria Magia Gelada na QNN 6, porque é um comerciante local que está tentando gerar emprego e renda para as pessoas que ele contratou para trabalhar junto com ele na sorveteria. A gente sabe que no Brasil existe uma parcela importantíssima da renda e do emprego que é gerada justamente pelos micro e pequenos empresários, e o Leonardo, ele vê isso aí acontecer e entende que ele está refém de uma sociedade que não dá a devida punição a quem comete crime. E do outro lado está o Major Michelo, que também, ele disfarça, mas eu sei que ele está frustrado, porque 70% das prisões que a Polícia Militar faz atualmente são de pessoas reincidentes. Esse caso que a gente está mostrando é mais um de muitos, Esses 4 que foram presos já tinham sido presos antes, mas por qualquer motivo estavam soltos de novo e mais uma vez foram aterrorizar os clientes dessa sorveteria. A Polícia Militar, fica o nosso pedido para que não desanimem. Enquanto o judiciário não tomar jeito, enquanto o sistema penitenciário brasileiro não der a devida punição para quem não merece estar livre em convívio com a sociedade, a gente conta
falta que a Polícia Militar não perca o ânimo e continue ajudando as pessoas a manter uma certa ordem no convívio com a sociedade. E aos clientes da Magia Gelada que não deixem de frequentar o comércio do seu Leonardo, porque se a gente deixar de sair de casa, deixar de girar a economia por medo desses bandidos, todo mundo vai pro buraco de novo. Enquanto isso, ficamos esperando. É ano eleitoral. Veremos o que os nossos deputados eleitos farão, especialmente com relação às leis, porque se é verdade que a gente está Polícia Militar gastando dinheiro público todos os dias para empregar seus homens e mulheres para prender gente que já deveria estar presa. Ou seja, é um desperdício de dinheiro público incontável que a gente está vendo se repetir todos os dias por conivência, imperícia, por imprudência, para usar os 3 termos mais comuns, de quem realmente deveria estar dando jeito na situação, mas não está. Então, Kátia, muito obrigado. Deixa o nosso abraço do SBT para o Leonardo, é a nossa torcida para que ele continue gerando empregos, e aos clientes aí da QNN6, Magia Gelada é o nome da sorveteria. E ao Major Michelo pela parceria de sempre e por nos esclarecer mais uma vez o que aconteceu nessa ocorrência. Muito triste, né, gente? Muito triste. Agora a gente vai falar de mais um golpe praticado pelo WhatsApp. Dessa vez, a história é um pouquinho diferente do que a gente conta. Vocês não vão acreditar no quanto esses golpistas foram abusados. Escuta, eles usavam a foto de uma vítima do WhatsApp e falavam com um familiar dessa pessoa ali durante a conversa, né? O golpista dizia, eu tô com um novo número de telefone, viu? Aquele outro não é mais meu. Você pode me incluir aí, por gentileza, no grupo da família? Aí, já inserido no grupo da família, ele conseguia várias informações sobre aquela vítima e começava a pedir empréstimo pros familiares. Um dos golpistas chegou a pedir 10 mil reais para o pai da vítima, né, da verdadeira pessoa por quem eles passavam. E quem tem os detalhes pra gente sobre essa história é a repórter Vitória Mello. Vicky, boa tarde para você. Parece que essa quadrilha não agia só aqui no Distrito Federal, não é? Não, Felipe, em todo o país, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Inclusive, nem daqui esses criminosos eram. Agentes da 9ª DP do Lago Norte cumpriram na manhã desta terça-feira 8 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Araçatuba, Glicério e Coroados. Um outro mandado de busca e apreensão também foi cumprido em Cuiabá, no Mato Grosso. Essa já é a 5ª operação feita pela 9ª DP. Só nos últimos 6 meses eles já fizeram 5 operações para combater fraudes eletrônicas. E o que chama a atenção nesse golpe, como você disse, é que esses criminosos não agiam naquela clássica farsa do WhatsApp, aquele golpe do WhatsApp clássico. Não, eles entravam em contato com uma vítima e falavam assim, olha, esse é meu novo número, né? Se passando por um parente dessa vítima e falava, esse é meu novo número, adiciona aí. Inclusive, eu perdi o contato de todos os nossos familiares, então me inclui no grupo da nossa família. E aí os criminosos dentro desse grupo de família pegava todas as informações sobre a vítima e também sobre os familiares e iam no privado falar com essas pessoas, pedir dinheiro. Só de uma vítima aqui do Distrito Federal, os criminosos conseguiram transferências de 10 mil reais do pai dessa vítima, 2.500 reais da mãe e 20 mil reais da irmã dessa vítima. A única família teve aí um prejuízo de mais de 30 mil reais. Durante a investigação, a polícia conseguiu identificar que essas mensagens eram enviadas de uma residência de Cuiabá, no Mato Grosso. E com essas informações chegaram então à conta dos laranjas e também aos chefes desse esquema. Todos foram indiciados por associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O delegado responsável por essa investigação mandou um vídeo pra gente explicando detalhes desse golpe e também fazendo um alerta, né, para as pessoas não caírem. Olha só. Esses criminosos deram uma abordagem diferente, primeiramente passando-se por um dos parentes, entraram em contato com o pai, pediram que fosse esse criminoso fosse inserido nos grupos familiares e a partir daí, dentro já dos grupos, percebendo a rede relacional e as conversas, usou os dados dos contatos para fazer mensagens privadas. A partir dessas mensagens, conseguiu impor nessa família um prejuízo de cerca de R$ 32.500. Primeiramente com um Pix de 20 mil do pai, depois abordou a mãe, conseguiu um outro Pix de 10 mil e por final o próprio irmão que deu um outro Pix de 2.500. Quando a fraude foi percebida, já era muito tarde. A Polícia Civil sistematicamente tem combatido esses crimes
e dado publicidade a essas operações para que a população fique alerta, mas os golpistas estão sempre dando uma nova roupagem e cada vez mais sofisticando o seu modus operandi. Perceba que nessa dinâmica criminosa houve a fragmentação da cadeia delitiva. As pessoas responsáveis por receber o dinheiro estavam localizadas no interior paulista e quem estava mandando a mensagem era um dos elementos dessa quadrilha que estava localizado em Cuiabá. Nós da Polícia Civil gostaríamos de alertar a população para que tenha maior atenção. Quando se tratar de empréstimo de dinheiro, passa da moda antiga. Peça para conversar com você pessoalmente. Ligue para essa pessoa e tenha certeza com quem você está falando. Só para ter ideia, né, do que o delegado disse aí, olha só, os golpes por meio eletrônico cresceram quase 75% no país em um ano. E foi justamente o roubo pelo Pix que impulsionou essa alta. Foram 60 mil registros nos últimos 12 meses. Esses são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, todo cuidado é pouco, né, Felipe? A gente nunca sabe com quem está falando aqui pelo WhatsApp, mas é sempre ideal fazer a moda antiga, né? A pessoa te pediu dinheiro, está falando que mudou de número, liga para essa pessoa, um parente dessa pessoa, confirme essa informação para não cair num golpe e ter um mega prejuízo. Tem vezes, né, Vicky, como a gente noticiou ontem, o caso de uma mulher que se relacionou presencialmente com um namorado durante 2 anos, acabou tendo um prejuízo de pelo menos 20 mil reais com ele, mas coitada, essa mulher talvez não tivesse como fugir daquela situação, porque ele orquestrou tão bem esse golpe que acabou passando essa vítima para trás. Agora, nesses casos que você está relatando, bastava um pouquinho mais de atenção. E aí, gente, vocês têm que ter cuidado, né? Nós todos temos que ter cuidado, porque a conversa dessas pessoas é muito convincente. Então, é um filho que se passa por um jovem envergonhado e diz: ai mãe, tô até com vergonha de ligar pra senhora, de falar que eu tô precisando de 10 mil reais, nem queria que a gente falasse por telefone, que eu tô com muita vergonha. Se a senhora puder, a senhora passa os 10 mil reais. Aí a mãe fica tão compadecida daquele relato que passa, na verdade nem é teu filho, é um mentiroso que tá tentando pegar o seu dinheiro. Então ligar, conversar com a pessoa, e acho, Vicky, que o recado principal é, hoje em dia, recado pelo WhatsApp de alguém que mudou de número, desconfia de começo, para começar, porque as pessoas não mudam de número há tanto tempo, com tanta frequência. Eu mesmo, eu acho que eu tenho o meu faz uns 15 anos, porque as pessoas, tanto transtorno, né, se trocar de telefone, que as pessoas não fazem isso de forma tão comum. Então, se alguém te falou, troquei meu telefone, me bota aí em tal grupo, bota nada, liga primeiro, vê se é tal pessoa. Pode parecer chato que hoje em dia a gente está evitando ligar para as pessoas, mas pode prevenir um prejuízo gigantesco, como foi o caso dessa família. Obrigado, Vicky, até já. O dono de um ferro velho que fica na cidade de Santa Maria foi preso durante uma operação da Polícia Civil. Quem traz os detalhes pra gente sobre essa prisão é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Qual foi o motivo, desse homem ter sido preso? Boa tarde, Malta. Boa tarde para todo mundo ligado no SBT Brasília. Além desse homem, a esposa dele e a gerente desse ferro velho também acabaram presas. Na verdade, Malta, a operação cumpria apenas mandado de busca e apreensão por conta da suspeita que o local estava sendo utilizado para revender material furtado, concreto, fios de cobre e também armas de fogo. Só que aí, quando a polícia chegou lá, primeiro disseram que esse homem não estava no local. E aí, na hora que os policiais pediram para acessar o escritório, essas duas mulheres começaram a dificultar o trabalho ali. Teve até que o policial arrombar essa porta. E aí veio a surpresa. O homem estava escondido dentro do escritório. Quem vai explicar para a gente os detalhes dessa operação agora é o delegado Diego Castro, que inclusive esteve lá no local. Delegado, então a priori não tinha mandado de prisão para ninguém, era uma busca e caso houvesse irregularidades podia sim, claro, acontecer a prisão. O que vocês não esperavam era essa confusão toda por conta de simplesmente cumprir o mandado? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Essa investigação se iniciou em junho do ano passado e visava, a princípio, investigar o suposto comércio irregular de arma de fogo por parte desse indivíduo. Foi requerido, junto ao Poder Judiciário, um mandado de busca e apreensão para se verificar essa situação. Porém, ao chegar ao local, os funcionários, clientes, colocaram bastante empecilho para cumprimento da diligência, o que foi necessário, inclusive, um pedido de apoio de mais policiais, mais viaturas, para que a gente pudesse ingressar naquele estabelecimento comercial. Após a negativa, desse pessoal, dos clientes, dos funcionários, em abrir um cômodo, um escritório que
que tinha no estabelecimento, foi necessário o arrombamento dessa porta e, para nossa surpresa, o alvo estava escondido em uma sala junto com uma outra funcionária, ouvindo toda a movimentação e tentando se excusar da diligência, né? Para evitar que a polícia tivesse acesso a esse cômodo, eles chegaram a inventar que não estava com a chave, esse tipo de situação? Sim, exatamente. No estabelecimento comercial haviam diversos cofres, bem como na casa do indivíduo que fica no mesmo local. Então, visando tentar se furtar da diligência, para que as armas e outros objetos não fossem apreendidos, eles tentaram, de toda forma, impossibilitar que a busca fosse cumprida, gerando a prisão de 3 pessoas por desobediência e do alvo em si e de sua esposa pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo. Isso porque foram encontradas 4 armas, além de uma quantia de R$200 mil em espécie nesses cofres, delegado? Exato. As armas, né, já foram objetos iniciais da investigação, né? Foi o que deu aso à investigação a princípio. Porém, durante esse ano de investigação, verificou-se que, além desse suposto comércio irregular de arma de fogo, o alvo ele também recebia produtos de crimes desviados de obras como cimento, fios de cobre subtraídos de subsistemas de energia, enfim. Ele se utilizava da atividade comercial dele para revender produtos, objetos e proveitos de crime, né? Delegado, de acordo com a investigação, isso já vinha acontecendo há cerca de quanto tempo? Ele tem esse ferro velho há bastante tempo. Então ele se utiliza desse comércio há muito tempo para essas práticas delitivas, né? Estima-se que ele está nesse ramo há cerca de 10 anos. Malta, o que chama a atenção principalmente é a questão das pessoas que estavam lá no local tentar dificultar o trabalho da polícia. Primeiro, na hora do cumprimento desse mandado, não tem chave não, achando como se a polícia fosse, por exemplo, desistir simplesmente e ir embora. E outro detalhe que chamou a atenção foi justamente essa gerente que, junto como se fosse um familiar, defendendo e tudo, e no fim acabou presa, vindo parar aqui na delegacia também, né, delegado? Exato. Ela foi detida pela equipe policial por tratar a equipe com bastante desrespeito, desdém, não cumprir as ordens que eram requisitadas a ela, e por essa situação ela foi presa pelo crime de desobediência, juntamente com os demais autores, né? E tudo isso rolando enquanto o alvo da operação estava trancado na sala. Exato, ele estava escondido, ouvindo toda a movimentação, tentando, né, se furtar da responsabilidade penal que ia ser atribuída a ele. Delegado, obrigado pela participação do senhor. Malta, como o delegado disse, os 3 acabaram presos, o que poderia ser simplesmente um mandado de busca e apreensão, poderia sim acontecer a prisão por conta das armas, terminou com 3 pessoas presas e, além do mais, tiveram que pagar a fiança de R$30 mil para conseguir serem liberados. Meu Deus, que prejuízo. Podia ter sido menor, né? Se tivessem recebido a equipe... A polícia bateu na tua porta com um mandado de prisão e busca e apreensão na mão, não é uma cara feia que vai fazer a equipe desistir, né? Então, melhor colaborar para não ficar pior para você. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Gente, já estamos em pleno julho. A temporada de férias começou. Agora, quem está pensando em viajar para fora do Brasil, saiba, está um caos nos aeroportos dos Estados Unidos e da Europa. Os passageiros estão enfrentando horas de espera, cancelamentos de voos e extravios de bagagem. Depois de passar um mês na França, o humorista Abdias Melo enfrentou um pesadelo. 5 dias no aeroporto de Lisboa, tentando voltar para casa. O caso ganhou repercussão após a entrevista do brasileiro a uma TV portuguesa que viralizou na internet. Eu não tomei banho, tô fedendo, um absurdo, meu sovaco tá fedendo e eles não fazem nada. Abdias chegou ao Recife no início da madrugada desta segunda-feira. As pessoas riram porque as pessoas gostam de rir com a desgraça dos outros. Mas eu estava ali, era sofrendo de verdade, tinha nada de humor. Thaís encarou um atraso de 4 horas, mas conseguiu retornar de Paris para Salvador na sexta-feira. Só que a bagagem sumiu. Eles não deram nenhuma explicação, não mandaram nenhum e-mail, nenhuma ligação. Eu não sei onde está a mala, não sei onde ela ficou, se já acharam, se não acharam.
A crise nos aeroportos transformou as férias de verão nos Estados Unidos e na Europa num caos. Até agora, 1.400 voos foram cancelados nos aeroportos americanos em pleno feriado da independência do país. Na Europa, a situação não é diferente. Só em Lisboa, 30 voos foram cancelados nesta segunda-feira. Um dos motivos é a greve de trabalhadores de várias companhias aéreas. Houve ainda a redução nos quadros de funcionários e surtos de Covid. Problemas que podem se repetir no Brasil, conforme explica este diretor de agência de viagens. Mas seguir algumas dicas pode evitar maiores transtornos. Antecedência no check-in, antecedência nas conexões, né, superior aí a 2 horas, 3 horas entre conexão e outra. O rastreador na mala, para poder auxiliar, né, em virtude de possível extravio, e a questão do seguro viário. O depoimento daquele brasileiro em Portugal viralizou mesmo. Gente, muito bom. É porque a gente mostrou só um pedacinho, mas na internet você vê tudo se você quiser, porque tem termos que a gente não poderia botar no ar aqui agora. Eu continuo falando agora de também assuntos internacionais, mas pra vocês verem que o pessoal dos Estados Unidos não descansa, né? Eles continuam com medo todo momento de terrorismo, porque as coisas por lá acontecem mesmo. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num ataque a tiros nos Estados Unidos. O atirador abriu fogo contra a multidão que participava das comemorações do Dia da Independência do país. As imagens aéreas mostram a extensão da área interditada logo depois do tiroteio. O ataque aconteceu em Highland Park, na região de Chicago, durante o tradicional desfile de 4 de julho. Moradores que acompanhavam o evento registraram com o celular o barulho dos disparos. Uma criança que transmitia o desfile ao vivo em uma rede social gravou o desespero de quem estava ali. No começo pensei que era uma saudação dos militares, mas quando vi a multidão correndo, peguei meu filho e resolvi correr também, disse este homem. A polícia identificou este jovem de 22 anos como pessoa de interesse na investigação, mas não confirmou se ele é o atirador. Os disparos foram efetuados do terraço de um prédio. O representante da polícia fez um apelo. Fiquem em casa, este criminoso ainda está à solta, disse o xerife, que também pediu que testemunhas enviassem qualquer imagem gravada durante o tiroteio para que o atirador pudesse ser identificado. O ataque desta segunda-feira se soma a outros 357 tiroteios em massa que aconteceram desde o começo do ano aqui nos Estados Unidos. Ao todo, já são mais de 400 vítimas deste tipo de crime só em 2022. Daqui da Casa Branca, a mensagem, mais uma vez, do presidente Joe Biden é que os tiroteios em massa são uma epidemia no país. Começaram nesta segunda-feira as novas regras para o atendimento presencial nas agências do INSS em todo o Brasil. Os pais do Danilo tentavam informações sobre o benefício para o filho autista que ainda nem fez a perícia. Toda vez que a gente vem, aí o médico está em greve, eles dizem. As novas regras do Instituto reintroduziram o agendamento prévio em quase todas as situações para atendimento nas agências. No primeiro semestre, ainda era possível conseguir o chamado atendimento espontâneo. A portaria do INSS lembra que as visitas devem ser marcadas pelo aplicativo do Instituto ou pelo telefone 135. As exceções ficam para atendimentos específicos, como reativação do benefício de prestação continuada após atualização do cadastro. Agora, também é dispensada a procuração nas entregas simples de documentos. Para doentes e idosos, devem ser aceitas carteiras de identidade, mesmo com rasuras. Pessoa surda ou com deficiência auditiva pode ser acompanhada pelo intérprete ou tradutor de Libras durante todo o atendimento. Carmen diz que mesmo com agendamento não conseguiu fazer a perícia. Quando foi hoje já não tem, né? Só para agosto agora. Este advogado previdenciário comenta que mesmo com a definição de prazos máximos para realização e análise de perícia, muita gente tem ficado na fila. Ele orienta a procurar a ouvidoria do INSS ou orientação jurídica. Esse especialista ele consegue ingressar via judicial e pedir que o juiz determine ao INSS uma resposta imediata.
Um levantamento inédito apresentado pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas aponta que até 2050 pode ter mais plástico do que peixe no mar. Isso porque uma parte de todo o plástico que a gente consome no dia a dia escapa do sistema de coleta. Esse resíduo pode parar nos rios e, consequentemente, polui os oceanos. Tá vendo todo esse lixo, a maioria plástico, poluindo mares e rios do nosso país? Cada brasileiro possivelmente lança todos os anos 16 quilos do material nos oceanos. São quase 3,5 milhões de toneladas. E como isso acontece? De várias maneiras. É o caminhão que não passa para recolher o lixo ou se recolhe, depois descarta no local errado. Somos nós que jogamos o lixo em qualquer lugar. E o vento carrega para os rios e dos rios para o mar. Ou seja, o problema dos oceanos, a responsabilidade é de quem está em terra firme. Um estudo apresentado na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas debate a urgência de medidas para a preservação, que vão além de campanhas para os cidadãos. A responsabilidade que vem também do setor produtivo, do setor empresarial, de colocar produtos que já carreguem no seu design, no seu material, essa consciência que os recursos são finitos e que eles precisam voltar para a cadeia produtiva. Por que o tubo de pasta de dente precisa vir dentro de uma caixa de papelão? Por que um sabonete precisa ter um invólucro de plástico dentro da caixinha de papelão? Alguns locais no país são considerados mais preocupantes, como a Baía de Guanabara, os rios Amazonas e São Francisco. Em São Paulo, pescadores da Baixada Santista recebem até R$ 600 num cartão alimentação pelo lixo que retiram do mar e deixam nos pontos de coleta, como esse. Essa mudança climática que a gente está enxergando, né, com eventos extremos, muita chuva, muito calor, ela não está essencialmente ligada à terra. A gente tem que olhar para os oceanos têm um papel vital na regulação do clima e com certeza o plástico também tem a ver com isso. Gente, o negócio é tão sério que o plástico que às vezes, até por não falta de educação, né? Você esquece, você não vê que caiu ali no Lago Paranoá, acaba caindo no oceano. Então a gente tem que cuidar mesmo daqui, mesmo que estejamos tão longe do mar, para que o nosso plástico, o nosso lixo não acabe poluindo o oceano. Já pensou se em 2050 a gente chegar à conclusão de que tem mais plástico do que peixe no mar? Que decepção, né? Para nós como humanidade. 12h11, de volta ao Distrito Federal. Vocês sabem que eu uso óculos aqui, quando eu fico sem óculos eu olho para a câmera assim, então não sei se você sabe, mas aqui na televisão tem um roteirinho que sobe aqui na câmera que chama teleprompter, porque aí eu não me perco em algumas informações que você precisa saber, mas eu só posso fazer direito se eu estiver de óculos. A falta deste equipamento aqui é terrível, né? Muitos alunos da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal tiveram pela primeira vez a oportunidade de fazer um exame de vista. Um projeto tem levado o médico até a escola. E olha só, o aluno sai de lá com óculos no rosto. A sala de aula se transformou em um consultório médico. A especialidade, oftalmologia. Para a maioria aqui, o exame de vista é novidade. Eu nunca tinha feito o exame e dificuldade bem pouco no olho esquerdo. Primeiro, os alunos passam por uma triagem. Quem tem dificuldade para enxergar, descobre nesse aparelho o grau de deficiência. Em seguida, os profissionais medem a pressão do olho e pingam o colírio para dilatar a pupila. Na última etapa, a oftalmologista confirma as informações com outro teste. Priscila descobriu que vai ter de aumentar o grau dos óculos. O direito estava 4 e o esquerdo estava 3 e agora o direito está 7 e o esquerdo está 4. Tudo é de graça. O projeto Ver Melhor Educa Mais faz parte das ações do Instituto Brasil Adentro. A gente teve vários depoimentos de alunos que estavam com dificuldade, que tinham que ficar perto do quadro para poder anotar, fazer as anotações. Então, foi um bem muito grande que nós pudemos trazer para os meninos. Desde dezembro do ano passado, o projeto já atendeu mais de 15 mil alunos entre 15 e 29 anos que cursam o ensino médio ou a EJA, da Rede Pública de Ensino do DF. Hoje em dia tem aumentado muito a incidência de miopia
que a gente consegue diagnosticar precocemente nesse tipo de projeto, e doenças como ceratocone, a gente consegue orientá-los como prevenir algumas doenças oculares que surgem nessa faixa etária. Imagina enxergar tudo assim, embaçado. Às vezes basta um ajuste na lente para ver melhor. É mais ou menos isso que acontece com quem precisa de óculos. Um problema que vai além da saúde e pode influenciar o futuro de muitos jovens. Os dados de 22,9% do abandono escolar está correlacionado a problemas de visão, né? E mais de 45 milhões de pessoas no Brasil precisam de óculos e não sabem. Então, a gente está nessa pauta aí para tentar mudar a realidade do nosso país. Realidade que o Francisco conhece bem. Ele é diretor do Centro Educacional 11 de Ceilândia. Muitos estudantes dessa região, do Sol Nascente, Penorte, que é uma região muito carente, é a primeira vez que consultaram um médico oftalmologista. Eles estão muito felizes, acharam muito diferente, né? Toda essa questão de trazer um ônibus para a escola e dentro do ônibus ter um médico que pode fazer essa consulta e já sair com óculos aqui. Para eles é uma maravilha isso aí. Os adolescentes podem até escolher o modelo dos óculos, que ficam prontos em cerca de 40 dias. O projeto tem o apoio do governo federal e a intenção é atender mais e mais estudantes. A gente encaminha os pacientes para a unidade básica de saúde já direcionado ao tratamento especializado. E isso já é uma ajuda enorme, tanto para o sistema de saúde, principalmente para o paciente, que consegue resolver o problema dele dentro da escola dele. A varíola do macaco chegou ao Distrito Federal. Por enquanto, apenas um caso foi confirmado. Um outro está sendo investigado e um terceiro foi descartado. Para os especialistas, a gente não tem motivo para pânico nesse momento. Mas é preciso que a gente tenha cuidado, né? E ao sinal de sintomas, procure um hospital o quanto antes. Nem saímos ainda da pandemia causada pela Covid-19 e uma nova doença já acendeu o alerta entre a população e especialistas, a varíola dos macacos. E o que tem chamado a atenção é a ocorrência da doença em humanos em regiões em que o contágio não é comum. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, já há um caso confirmado e outro sob investigação. A varíola dos macacos é transmitida aos humanos por meio dos animais, mas também pode ser passada de pessoa para pessoa. Não existe grupo de risco, o que significa que todo mundo está sujeito à doença. E a população, será que está preparada para enfrentar mais essa? A minha dúvida é fácil a transmissão? A questão da máscara que a gente usa sempre na pandemia. Essas dúvidas, né? Assim, eu não sei muito bem. Se espalha fácil. Evitar o contato íntimo e prolongado com pessoas que apresentem lesões. Se a pessoa, né, tiver com esse quadro, separar todos os objetos, né, de uso individual daquela pessoa. Tudo isso são questões que vão dificultar a transmissão, né, e a disseminação desse vírus. O que ela pode causar, né? Aí a gente fica com medo, eu fico com medo também. É um quadro que vai do 1º ao 5º dia e ele pode ser caracterizado pela presença da febre, dor no corpo generalizada, fraqueza, dor de cabeça. Elas começam uma lesão mais avermelhada, normalmente pela face, e aí ela começa a se distribuir pelo corpo, principalmente nas extremidades. Então pode ser palmas das mãos, planta dos pés, né, na região dos braços, mas não na região central do corpo. Né? E essas lesões, elas vão passar por uma evolução num período aí, de pelo menos 10 dias, até que elas sequem e caiam. Se é fácil realmente transmitir, se tem que ficar isolado. Do surgimento da lesão até que essas crostas, né, dessas lesões elas caiam, a pessoa ainda estará transmitindo a doença. Então, por isso que é uma doença que é necessário que haja, né, esse isolamento domiciliar. Será que se eu for para o zoológico eu vou pegar? Não sei. E a varíola dos macacos só foi batizada assim porque o vírus foi descoberto primeiro nos primatas. Então fica tranquila, continuar com os cuidados já adotados durante a pandemia, como o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara já ajudam bastante a se prevenir contra essa e outras doenças.
Agora é meio-dia 17, nós estamos ao vivo e eu queria pedir a atenção de todos os nossos telespectadores. A Justiça decretou a prisão do homem suspeito de matar a namorada na semana passada lá em Taguatinga. Nós temos acompanhado esse caso aqui no nosso jornal desde o momento em que o corpo da Priscila Teixeira foi encontrado pela própria mãe dentro da casa onde a Priscila morava. O principal suspeito de ter cometido esse crime é Gustavo Brito de Carvalho, 33 anos de idade. O casal estava junto há 6 meses e no dia que o corpo dela foi encontrado, a repórter Kátia Gomes estava na casa onde a Priscila morava e os vizinhos contaram pra gente que já tinham escutado a Priscila pedir socorro e gritar antes, inclusive gritar que seria esfaqueada pelo companheiro. Isso terminou acontecendo. A Justiça agora decreta a prisão dele. Eu acredito que este homem continue foragido, pelo menos até poucos minutos atrás, antes do jornal começar, ele estava. A Kátia Gomes vai confirmar pra gente, mas o importante é que agora nós temos o rosto dele, já que ele é um foragido da Justiça e você em casa pode ajudar a polícia a localizá-lo. Kátia Gomes está com ao vivo a gente. Quais são as informações, Kátia? Oi, Malta. Exatamente, ele continua foragido, inclusive a polícia divulgou as imagens do Gustavo Brito de Carvalho para ajudar a localizar ele que está foragido, né? Ele teria cometido esse crime, a suspeita é que tenha sido na última terça-feira. Isso porque a mãe da Priscila, desde terça, ela não conseguia falar com a filha. Quando foi na quarta-feira, ela foi até a residência da jovem de 33 anos. Chegando lá, ela... Desculpa, Malta, tem um homem fazendo uma confusão aqui, próximo à nossa equipe. Vou retomar aqui as informações. Malta, voltando às informações... a mãe da Priscila foi até a residência. Chegando na residência, ela teve inclusive que pedir ajuda para um vizinho para arrombar o cadeado do portão. Entrou na residência e encontrou o corpo da filha na cozinha. Ela foi morta com uma facada. Ao determinar a prisão do Gustavo, o juiz Luciano dos Santos Mendes destacou que o crime foi cometido de forma bárbara e que a periculosidade dele ficou demonstrada de forma concreta. O juiz disse ainda que sua liberdade traz insossego à comunidade, pois ele provou ser capaz de atos criminosos gravíssimos, né? Na semana passada, como você disse, nós acompanhamos todo o drama da família, inclusive também acompanhamos o enterro da Priscila. A mãe dela conversou naquela oportunidade com a gente no cemitério, disse que queria justiça, que não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque ela não sabia dessas supostas agressões cometidas pelo namorado contra a filha dela. Vizinhos ali relataram que escutavam os dois discutindo, brigando, inclusive já tinham escutado a Priscila pedindo ajuda e dizendo que seria esfaqueada, né? Então, todos os vizinhos ali sabiam do relacionamento conturbado dos dois. Eles estavam juntos há cerca de 6 meses e há mais ou menos 3 meses o Gustavo frequentava quase que diariamente a casa da namorada. Então, essas brigas, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas uma dessas brigas pode ter sido o motivo do Gustavo ter tirado a vida da Priscila, né, que foi morta aos 33 anos com uma facada no pescoço. Desde o dia do crime, o Gustavo está desaparecido. A mãe dele ligou para a mãe da Priscila e falou que o filho tinha entrado em contato e falado que tinha discutido com a Priscila. A mãe dele ficou preocupada e pediu que ela fosse até a casa da filha ver o que tinha acontecido. E foi aí que ela acabou encontrando o corpo da jovem na cozinha com uma facada no pescoço, Malta. Kátia, só uma coisa, a gente está aqui prestando esse serviço público de divulgar a foto desse homem que é um fugitivo da justiça, suspeito de ter matado a namorada à facada. Você está sendo impedida de trabalhar? O que aconteceu aí? Malta, eu vou tentar apurar o que aconteceu. Eu não entendi até agora. Tinha um homem falando um pouco mais alto aqui e eu não entendi exatamente o que era. Mas eu vou apurar aqui. Agora tá tudo tranquilo. Tá bom. Tomara que seja só uma pessoa que queria te abordar para te passar uma pauta, né? Pedir uma ajuda da televisão. Não necessariamente. Malta. Malta. Ele disse que é o seu fã. Ele tava aqui gritando.
né, ele estava bem exaltado, mas ele acabou de falar aqui do lado que era seu fã e ele só queria falar isso ao vivo. Então, na hora eu achei que era alguma confusão, mas você é fã do Felipe Malta, é isso? Mas ele é um ser humano, ele é um ser humano. O cara da mídia que é ser humano, ele é. Obrigada, viu, pela sua participação. Então, Malta, ficou esclarecido. Na hora ele estava gritando aqui do lado, eu não sabia exatamente o que era, mas era só isso. Tá, muito obrigado. Depois você agradeça a ele, mas faça um pedido. Quando ele encontrar uma repórter ao vivo, um repórter ao vivo, que espere um pouquinho você sair do ar para falar, porque a gente está vivendo um momento tão tenso que quando acontece um negócio como esse e você diz que está acontecendo uma confusão, de cá a gente pensa que você está em perigo e a gente quer entender o que está acontecendo. Nada a ver, né? Era só uma pessoa que queria mandar uma mensagem de carinho pra gente, então devolva o abraço, mas fala, ó, da próxima vez o senhor espera eu terminar de falar, que senão eu fico assustada. Kátia, segura aí só um pouquinho, porque a gente vai ouvir agora a entrevista da mãe da Priscila, que conversou com a nossa equipe assim que se deparou com essa cena tão trágica da filha morta na cozinha de casa. Tudo indica, né? Morta pelo namorado. Segunda-feira, eu fui lá na minha filha, que eu saio do plantão todo dia. E sempre, todo dia que eu saio do plantão, eu passo na minha filha, porque eu tenho a chave da casa dela. Aí eu cheguei lá, ela estava bem, a gente passou o dia, ela lavou roupa, eu fiquei tranquila. E aí eu falei, minha filha, tô indo pra casa. Ela falou, então tá, mãe, qualquer coisa de noite eu ligo. Aí à noite até ela me ligou. E tudo bem, aí eu fui pra casa, você quer ir dormir lá em casa? Ela falou, não, mãe, não quero dormir não. Aí quando foi na terça, a mãe dele me mandou uma mensagem, eu tô muito preocupada com sua filha. Eu falei, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, o Gustavo brigou, eles brigaram lá. E eu, tudo tá bom. Aí, daqui a pouco eu vou. Aí eu fui de manhã, aí eu tenho a chave da casa dela, tenho a chave da casa dos meus filhos. Aí eu abri, aí tentei abrir e não consegui, mas só que tinha um cadeado e na casa dela não tinha, ela não põe cadeado na casa porque ela sabe que eu tenho a chave da casa dela. Mas aí ela botou o cadeado, eu achei que ela tinha saído para ir atrás dele, para fazer as pazes. Aí eu falei, não, vou deixar, e fiquei umas 2 horas esperando ela. Aí quando foi à tarde, eu voltei, de tardezinha para noite, eu fiquei umas 3 horas lá com ela. 3, 8, 9, 10, até umas 10 horas eu fiquei lá esperando e nada. E eu achei estranho, porque ela me liga direto, ela me liga 2, 3, 4, ela me liga o dia todo. E eu tinha combinado com ela, olha, minha filha, no outro dia a gente vai sair para comprar as coisas, tudo, fazer umas compras. Aí na quarta-feira eu falei, não, eu tô achando muito estranho, porque desde segunda-feira ela não atende o telefone. E aí eu falei, não, eu chamei o vizinho e falei, tem como nós tentar arrombar esse cadeado aqui? Aí o cara, não, vamos, nós faz isso sim. Aí eu fiz, quando eu deparei, tudo trancado, que eu destranquei a porta, porque até a porta da casa da minha filha estava trancada. Aí eu disparei, aí eu entrei na sala e eu vi que não estava nada fora do lugar, estava do mesmo jeito que eu vi lá na casa dela quando eu saí, no mesmo dia. Aí quando eu cheguei, eu vi a perna dela na porta da cozinha. Aí eu corri, eu falei, não, minha filha, como ela já teve síndrome na barriga e ela talvez pode ter desmaiado. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a minha filha morta, ela estava totalmente intacta, normal, mas ela já estava, eu acho que ele matou na terça-feira, porque na quarta o sangue já estava talhado e ela estava toda daqui para baixo estava normal, o corpo dela estava normal, só que aqui, acho que ele deu um corte certeiro na jugular dela, que aonde ela caiu, ela morreu, porque ela não teve briga, não teve nada, não teve poça de sangue em cano nenhum, não teve nada assim que você visse que tinha sangue ali, ou sangue acolá, e foi a última vez que eu vi a minha filha, mas... Olha só, até o momento não há indício de que a Priscila tenha atentado contra a própria vida. Até o momento, o namorado é o principal suspeito, por ter sido a última pessoa que esteve com a Priscila, por ser a pessoa que tinha a chave da casa e possivelmente quem trancou a Priscila lá dentro já depois de morta ou agonizando antes de fugir, por ser o homem que, segundo a vizinhança, já tinha ameaçado a Priscila de, inclusive, esfaqueá-la, que foi o que ele supostamente terminou fazendo. Então, esse homem precisa ser encontrado. O telefone da polícia está na tela, é 197. Você está vendo, além das fotos dele, que ele esteve por outros lugares aqui do Distrito Federal, foi registrado por câmeras de segurança. Então, a polícia está atrás dele e, neste momento, a justiça já decretou a prisão deste homem que é suspeito de matar a namorada. Kátia, para a gente concluir, aquele dia que você estava lá, bom, é porque a gente sempre precisa deixar a presunção da inocência, porque esse homem pode aparecer e contar uma reviravolta que a gente talvez nem acredite de começo, mas ele consiga provar a inocência. Mas há testemunhas, há vizinhos relatando que a relação entre os dois era agressiva.
Sim, Malta, vizinhos relataram que os dois brigavam com frequência e, inclusive, a Priscila vivia pedindo socorro, dizendo que seria esfaqueada, só que ela nunca registrou uma ocorrência policial. E outro indício forte, que também ele é um principal suspeito desse crime, é justamente porque ele está foragido, né? Logo depois que a Priscila foi encontrada morta, ele não deu sinal de vida, ele não apareceu, ele falou com a mãe dele que tinha brigado com a Priscila e logo depois disso ele fugiu. Então, são todos esses indícios que realmente levam a crer que ele que cometeu esse crime, né? Esse feminicídio, ele teria matado a Priscila, né? Tanto pelos vizinhos que ouviam ali as discussões, as brigas, como também pelo fato dele estar foragido. Aí agora a prisão dele foi decretada pela Justiça. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Até já. Vamos falar agora de economia, mas de um setor específico, porque quem trabalha com arte e cultura sofreu, evidentemente, durante a pandemia. Mas agora, os números do setor são mais otimistas. Nos primeiros 3 meses do ano, a chamada economia criativa criou mais de 800 mil novos postos de trabalho no Brasil. É um crescimento de mais de 10%, segundo o levantamento feito com o setor. No palco, os atores desse musical que estreou na capital paulista há menos de 15 dias ensaiam a coreografia. Eles e os responsáveis pelo som, iluminação, as camareiras, costureiras e toda a equipe dos bastidores que ajuda um espetáculo como esse a ser realizado. Todo mundo aqui está eufórico com o momento da indústria. É que as peças de teatro estão entre as últimas atividades a voltar depois do isolamento social. É o nosso trabalho, é o modo como a gente vive profissionalmente, é como a gente se reconhece com dignidade, né? Então, as pessoas voltarem a trabalhar também faz com que a gente possa voltar a ter dignidade para viver. A chamada economia criativa, que inclui artes, moda, design, artesanato, entre outras especialidades, vive um boom de novas contratações. Desde o ano passado, foram incorporados 814 mil novos profissionais no setor. Os dados são do Boletim da Economia Criativa, um levantamento da indústria cultural no país. O rendimento médio da economia criativa, das indústrias culturais, é mais de R$1.000 em relação ao rendimento médio do conjunto dos trabalhadores. Então, geramos mais empregos nesse período e geramos empregos com melhores salários. No Brasil, são 7.400.000 trabalhadores ocupados neste setor, número que representou 12% de crescimento no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Mais do que a taxa média de retomada do emprego no país, medida pelo IBGE. O motivo dessa alta, o público voltou a consumir cultura e está ávido por novas produções. E aí estão faltando profissionais. Muitos projetos, muitos eventos, muitas coisas presenciais voltaram ao mesmo tempo. Então a gente teve dificuldade de encontrar alguns profissionais especializados, a gente teve dificuldade com fornecimento de luz, com fornecimento de equipamentos de som, que é um reflexo de todo mundo voltar ao mesmo tempo, né? Então é uma situação muito inédita para a gente. Se na pandemia a área criativa foi uma das que mais perdeu postos de trabalho, agora ela se tornou fonte de novas oportunidades. E olha que as cortinas acabaram de se abrir. A gente que trabalha com entretenimento, principalmente nós artistas, não somos nada sem o palco e sem o público. A gente passou durante 2 anos tão obscuros e agora finalmente poder voltar ao palco é muito incrível. Então eu convido todo mundo a retomar o teatro, principalmente o público, porque sem eles a gente não é nada também. Pois é, e aqui no Distrito Federal começou o festival Na Praia, que é um excelente exemplo de como a indústria do entretenimento gera emprego, gera renda. Com a gente ao vivo, Mariana Ramalho, gerente-geral do Na Praia. Mariana, boa tarde. Obrigado mais uma vez, por conversar aqui com o SBT. Da montagem ao palco, ao atendimento ao público, do artista que sobe verdadeiramente no palco, ao segurança que garante a ordem do evento, é muito emprego, não é? Boa tarde, Malta. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Sim, são muitos postos de trabalho. Nós temos uma estimativa, uma expectativa aí de ter em torno de 37 mil postos de trabalho. Desde a equipe de montagem, a equipe de limpeza, serviço, salva-vidas, enfim, pessoal da área de gastronomia e bares.
Então, é uma grande felicidade para a gente, porque movimentar novamente a economia, valorizar muito o produtor local, assim, é uma expectativa muito grande, uma felicidade muito grande, além de proporcionar um entretenimento para o público, né? A gente está falando em mais de 30 mil postos de trabalho gerados pelo Na Praia, mas tem também aquela renda indireta que se gera quando você contrata fornecedores locais. Eu gostaria que você desse ao nosso público uma dimensão do que é essa contratação. Quais são os setores, quais são as empresas que vocês do Na Praia precisam acionar para que esse festival aconteça e que acabam nos seus respectivos setores também movimentando a economia. Vai hotelaria, serviço de transporte, limpeza, manutenção, brigada, segurança patrimonial, bar, parte de restaurante como um todo. Enfim, assim, a gente tem vários segmentos da cadeia produtiva. E o mais interessante é que nós temos um papel também de capacitar o profissional que não tem, né, que chega aqui que não tem esse tipo de capacitação. A gente tem esse movimento também, né, de levar conhecimento ao trabalhador que estiver aqui trabalhando com a gente na praia. Mariana, podemos tratar desse caso especificamente? Eu sei que vocês têm privilegiado a contratação de pessoas idosas e também de pessoas trans, que por motivos diversos, mas as duas categorias sofrem a mesma exclusão, digamos assim, do mercado de trabalho. Vocês abrem as portas, capacitam essas pessoas e trazem elas de volta para o mercado. Sim, nós seguimos as 17 ODS, né? Então, nós temos uma responsabilidade com todas as pessoas, seja independente da idade, do tipo, do que for. Nós estamos aqui para atender as pessoas, não só também contratar indiretamente ou diretamente essas pessoas, mas também o parque ele é 100% acessível e inclusivo. Então, faz parte dos princípios da empresa. Essa movimentação a partir de agora, eu imagino que a partir da edição de 2022 do Na Praia, não vai ser algo só pontual do festival, porque eu queria só que você recordasse, o espaço agora é permanente e algumas das atividades econômicas que estão instaladas ali permanecem depois que o festival acabar. Exato. Nós temos o festival, que vai até setembro, Festival de Música, mas após isso nós continuamos com o parque em operação. Então atrações durante o dia, aproveitar a praia, aproveitar a natureza, tem atividade para criança, tem esporte, tem gastronomia, tem cultura. Então, mesmo após o encerramento do festival, o Na Praia continua e a gente continua proporcionando entretenimento e mantendo também a empregabilidade. Muito obrigado, Mariana. Boa sorte. Essa foi só a primeira semana do festival. Eu sei que foi muito bom. Eu estive lá na sexta-feira na pré-inauguração do espaço. Achei lindo e quero comentar com você o seguinte, que algumas das pessoas que me atenderam ali, porque eu também fiz um lanchinho, me reconheceram da televisão e contaram: a gente está trabalhando aqui agora. Eu perguntei: e aí, como é que vocês estão se sentindo? 2 ou 3 na Baco da pizzaria falando: olha, aliviado, a minha família está aliviada que o Na Praia voltou, porque todo mundo está empregado aqui. Então é importante a gente compartilhar isso com o público, que um festival desse tamanho, que já hoje recebe tanta gente de fora do Distrito Federal, se eu não me engano, 1 de cada 4 ingressos do Na Praia é vendido para pessoas de fora do Distrito Federal, significa que a gente está movimentando a economia do DF para além de trazer diversão para a nossa população. Então, obrigado mais uma vez pela entrevista, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Valeu. Agora sobre economia, uma notícia boa, talvez. Você foi abastecer o carro e já sentiu um alívio no bolso? Com a queda da alíquota do ICMS, os postos de combustíveis já começaram a diminuir os preços nas bombas. Com uma redução no preço dos combustíveis, já dá até para voltar a abastecer o carro. Tinha algum tempo que eu não estava abastecendo, né? Que o carro estava parado, né? Mas agora eu resolvi colocar e eu achei que a diferença foi boa, embora possa melhorar. Mas quem não pôde abrir mão em usar o carro, teve de apertar aqui e ali para ajustar as contas. Por isso, a redução no valor cobrado nas bombas já é um alívio. O preço subiu absurdamente. Eu acho que agora tende a estabilizar, né? Diminuir o preço, a população vai utilizar mais a gasolina, né? Foi o decreto do governador Ibanez Rocha, publicado em edição extra do Diário Oficial, que permitiu a queda no preço dos combustíveis. A alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, caiu de 27% para 18% sobre o valor do etanol e da gasolina. Decisão que segue determinação federal para tentar conter a disparada da inflação.
Na semana passada, alguns postos já reduziram o valor, com a retirada de impostos federais, como PIS e COFINS. Mas agora, o preço pode cair ainda mais, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do DF, Paulo Tavares. A mudança no ICMS deve reduzir em até 43 centavos o valor da gasolina e 40 centavos o do etanol. As distribuidoras vão entregar os combustíveis de acordo com a baixa dos seus estoques, com essa redução para os revendedores no Distrito Federal, e vamos aguardar até que a revenda também atualize os seus estoques e repasse essas diferenças para os consumidores. 43 centavos no litro não é pouca coisa, né, gente? Um alívio para o orçamento da gente. Ontem nós falamos aqui no jornal que tinha sido marcada uma reunião com os líderes para definir se seria ou não aberta a CPI do MEC. Essa reunião ocorreu hoje pela manhã e a gente vai ao vivo para o Congresso Nacional para entender com a repórter Larissa Arantes se vai ter CPI do MEC ou se não vai. Lária, com você. Boa tarde. Ei, Malta, boa tarde. Vai ter CPI do MEC, mas só depois das eleições. Esse foi o resultado da reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os líderes partidários hoje mais cedo, e ficou definido então que será feita a leitura de todos os requerimentos que pedem aí aberturas de CPIs aqui no Senado, mas elas só serão instaladas de fato depois de outubro, né? Bom, e aí a gente lembra que o autor do requerimento da CPI do MEC é o senador Randolfo Rodrigues, né? Ele estava então aí mobilizado e acreditando que seria possível sim instalar em agosto a CPI, mas agora veio essa decisão, portanto, aí do Colégio de Líderes aqui do Senado, mas Randolph disse que se não for feita a leitura do requerimento até amanhã, ele irá acionar o Supremo Tribunal Federal para que então a comissão possa ser instalada aqui no Senado. E só explicando para quem nos acompanha, né, Malta, quando eu digo leitura do requerimento, é que esse é o rito oficial burocrático que precisa ser cumprido pelo presidente do Senado para então viabilizar que os líderes partidários indiquem então integrantes e membros para essas CPIs, né? Bom, a expectativa então é a de que Rodrigo Pacheco faça a leitura dos requerimentos entre hoje e amanhã, então, portanto, abre-se o prazo para a formação das comissões que de fato só vão começar a trabalhar depois de outubro. E também, só lembrando, Malta, além da CPI do MEC, outras CPIs que serão, então, instaladas serão a das ONGs da Amazônia, também do crime organizado. Então, além da CPI do MEC, outras comissões parlamentares de inquérito também irão funcionar aqui no Senado. Então, portanto, é esse o resultado da reunião de hoje mais cedo, Malta. Muito obrigado, Larissa. Ainda tratando dos temas do Congresso Nacional que impactam a nossa vida, a gente viu que avançou a proposta que aumenta o Auxílio Brasil e também cria um auxílio para os caminhoneiros. E agora a gente vê que o relator da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados sugere que os motoristas de aplicativos também recebam auxílio do governo. Ele propõe ainda retirar o estado de emergência do texto aprovado lá onde a Lari está, no Senado. O novo relatório da PEC será apresentado na próxima quarta-feira e no mesmo dia deve ser colocado em votação em uma comissão especial, etapa necessária antes de chegar ao plenário. O relator da proposta, Danilo Forte, quer ampliar o auxílio gasolina também para motoristas de aplicativo, além de retirar do texto o reconhecimento do estado de emergência, que permite que o governo use recursos além do teto de gastos. O parlamentar defende mudar a própria lei do teto para prever exceções em caso de crise financeira ou de calamidade. A PEC em discussão na Câmara prevê a criação do auxílio diesel de R$1.000 para caminhoneiros e o auxílio gasolina para taxistas de até R$300. Também deve aumentar em 50% o valor do Auxílio Brasil, de R$400 para R$600, e o Vale Gás para cerca de R$120 a cada 2 meses. O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros lembra que a medida é temporária, só vai até dezembro deste ano e não resolve problemas estruturais. O que soluciona o problema do caminhoneiro é a suspensão
da política baseada na variação do dólar, do barril do petróleo. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou um estudo afirmando que as novas leis aprovadas no Congresso, entre elas a que limitou a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, terão impacto imediato de 73 bilhões de reais por ano nas contas das prefeituras. Nesta terça, mais de 1.000 prefeitos devem se reunir em Brasília para protestar contra a PEC do estado de emergência. No ano eleitoral, vem tudo isso aí em benefício atrás de voto. E depois como é que fica a realidade? Onde é aquela história? O prefeito que não vai fechar as contas, não fecha a lei de responsabilidade, isso já passou. O Tribunal de Contas da União vai investigar as denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Nessa segunda-feira, o Ministério Público do Trabalho fez uma inspeção surpresa na sede do banco aqui em Brasília. Os procuradores querem entender melhor como era o cotidiano dos funcionários da Caixa durante a gestão de Pedro Guimarães. É importante que a gente tenha essa ideia de como é o espaço físico aí dentro, quais setores se relacionam, onde funciona a presidência, a vice-presidência, por onde as pessoas circulam. Guimarães pediu demissão um dia depois de o site Metrópolis revelar denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias e ex-colaboradoras do banco. Na quarta-feira, o Sindicato dos Bancários de São Paulo fará uma reunião para discutir o combate ao assédio sexual. Serão propostas cláusulas trabalhistas para proteger os funcionários. Mesmo com o afastamento do Pedro Guimarães, a gente percebe que tinha lá um grupo, estava estabelecida uma gestão que era permissiva para esse tipo de coisas, né? A nova presidente da Caixa, Daniela Marques, que estava no Ministério da Economia desde o início do governo Bolsonaro, tomou como uma de suas primeiras medidas a demissão de ao menos 6 funcionários ligados ao antecessor, o chefe de gabinete e 5 consultores da presidência. Pedro Guimarães nega as acusações. Nesta segunda, Manuela Guimarães publicou uma foto ao lado do marido e o defendeu, dizendo que o ex-presidente da Caixa é alvo de ataques deliberados e impiedosos. A presidente do movimento Me Too Brasil dá dicas para que vítimas de assédio possam conseguir provas e fazer denúncias. Utilizar e abusar desta que é a maior arma que todos nós possuímos hoje em nossas mãos, que é o celular. Gravar, filmar, printar, não apagar as comunicações, é muito importante fazer o registro de tudo. O que você não pode fazer é um uso indevido ou inadequado desse registro. Soltar no grupo de WhatsApp, colocar em redes sociais. O ideal é buscar os canais judiciais, legais e administrativos de denúncia. Se você tem créditos para receber do Nota Legal, atenção para essa notícia que a gente traz para você agora, tá? A partir de hoje, os contribuintes vão poder indicar os dados bancários para receber o crédito em dinheiro. Parece que só no ano passado foram mais de 90 mil indicações de consumidores no site do Nota Legal. É gente que nem indicou pro IPTU nem pro IPVA, quer receber a grana na conta. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Vitória Mello. Ô Vicky, a pessoa tem que ter pelo menos R$25 de crédito, né, pra poder fazer esse resgate. Menos que isso, eles não transferem? Não, Felipe, tem que ter pelo menos R$25 de saldo e não pode também ter dívidas com a Receita aqui do Distrito Federal. Então, o contribuinte tem até o dia 31 de julho para indicar lá no site do Nota Legal os dados da conta bancária, né, que quer receber esse dinheiro. Aqui ao meu lado está o subsecretário da Receita aqui do Distrito Federal, que vai explicar para a gente o prazo, né, que as pessoas podem receber esse dinheiro. Obrigada pela participação. Boa tarde. Vitória. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, SBT Brasília. Prazo para as pessoas receberem esse dinheiro. Se a pessoa indica lá hoje, tem até o dia 31 de julho, quando que ela vai receber esse valor? Em média, 45 dias após o prazo fatal, que é 31 de julho. Por volta de setembro, já vai estar sendo creditado o valor na conta do consumidor. E o processo é simples, é entrar no site do Nota Legal e fazer ali o cadastro, preencher ali as informações. Exato, a pessoa entra no site do Nota Legal, www.notalegal.df.gov.br. Ela entra na área restrita com CPF e a senha e vai na aba Utilizar Créditos, indica a conta bancária para ser creditado o valor. Muitas pessoas fizeram essa indicação? Até o momento nós temos 7.356 pessoas que já indicaram.
Mas ainda é um número baixo. É um número baixo, porque ainda restam 756 mil pessoas a indicar a conta ainda. E quem tem dívida com a Receita, né, como eu disse, consegue regularizar ali a situação e receber esse dinheiro? A pessoa tem que regularizar o débito até o dia 31 de julho, que é o prazo fatal para indicar a conta bancária. Subsecretário, uma coisa que me chamou muita atenção, teve o sorteio do Nota Legal do ano passado, dezembro do ano passado, e teve gente que não indicou a conta bancária, os dados bancários para receber o prêmio. E foi um prêmio alto, né, relativamente. Na realidade, nós tivemos consumidores que deixaram de indicar a conta bancária, mas nós fomos atrás deles e conseguimos que eles fizessem a indicação antes do prazo do vencimento do prazo, né? Foi dia 20, que na realidade foi dia 28 de junho. Apenas uma pessoa, né? Uma pessoa de prêmio de R$10 mil deixou de indicar. E é um dinheirão, né? A gente sabe. É um dinheiro considerável, né? Para se perder e deixar escoar na mão assim, né? Perdeu o prazo, perde o dinheiro, para onde esse dinheiro vai? Perdeu o prazo de indicação do prêmio, ele perde o dinheiro e o dinheiro volta ao cofre do Estado, ao Tesouro do DF. Esse ano já teve um novo sorteio, né? Milhares de pessoas foram sorteadas em diversos prêmios, diversos valores. Exato. Dia 28 de junho fizemos o nono sorteio, né, do programa Nota Legal e tivemos novos premiados, entendeu? E essas pessoas, desse novo sorteio, têm até quando para fazer essa indicação? Eles podem indicar a conta bancária até o dia 24 de dezembro de 2022. Perdeu o prazo, o dinheiro volta para a Receita. Volta para o cofre do Estado, para o Tesouro do DF. E qual a importância, né, do contribuinte, da população participar dos sorteios, fazer a indicação do Nota Legal? Qual a importância? É uma ação social mesmo, uma ação de cidadania? Exatamente. Quando o contribuinte indica o CPF na nota fiscal, ele acaba sendo o próprio fiscal do Estado, né? Ele torna-se o auditor da Receita, vamos dizer assim. Porque ele através dessa indicação do CPF, ele está ajudando o Distrito Federal a recolher os impostos devidos pelos contribuintes, né? É uma ação de cidadania, né? Entendeu? E ele contribuindo dessa forma também, ele pode ser agraciado com uma premiação, né? Com a indicação do CPF na nota. Subsecretário, por favor, termina pra gente aqui dando o serviço, né? A pessoa que tem um dinheiro lá no site do Nota Legal, entra até quando, entra em que site? Reforça pra gente, por favor. Reforçando, você indica a conta bancária através do site do Nota Legal, www.notalegal.df.gov.br. Entra, loga, coloca o CPF e a senha, loga na área restrita e indica na aba utilizar créditos a conta bancária onde vai ser creditado o valor. Muito obrigada, subsecretário, pela participação. Felipe, uma informação aqui muito importante que o subsecretário me passou é que o seguinte, no sorteio do Nota Legal da semana passada, uma moradora de Águas Claras foi a premiada. Ela fez uma compra no supermercado no valor de R$116 e recebeu o maior prêmio. Foi premiada aí em R$500 mil e ela ainda não indicou a conta bancária. Então, atenção, você aí, moradora de Águas Claras, que fez essa compra de R$116 no mercado, entra lá no seu e-mail, vê se não tem nenhum aviso, né, do programa Nota Legal, ou se não, entra lá no site, vê se você foi sorteada 500 mil, né, Felipe? Pelo amor de Deus, 500 mil não. Como diria o nosso patrão, R$500 mil, Vitória Mello. Eu não deixaria passar, meus amigos sabem que eu boto o CPF em tudo quanto é nota, que pra mim é a minha loteria. Obrigado, Vicky, agradeço ao subsecretário pela entrevista. E você, minha amiga de Águas Claras, gastou 116 no mercado, ganhou 500 mil, o dinheiro é teu, vá buscar, colega. 12h51. Um homem de 22 anos foi preso por aplicar golpes contra vários torcedores do Vila Nova. Escuta, este homem entrou num grupo de torcedores do time e mandou uma mensagem dizendo que estava organizando uma viagem de ida e volta para o Rio de Janeiro para assistir um jogo que aconteceria no dia 19 de abril entre Fluminense e Vila Nova. Só que depois que esses torcedores fizeram a transferência para a conta do estelionatário, o que você acha? Ele saiu do grupo e nunca mais respondeu às vítimas. Para entender um pouco mais sobre como este homem agiu, a gente fala ao vivo com o delegado Moacir Tomás, que é o responsável pelas investigações. Boa tarde, delegado. A gente já sabe quantas vítimas caíram no golpe? Boa tarde, Felipe, e a todos que nos assistem. O grupo era formado por 25 torcedores do Vila Nova. E esses valores, pelo que foi levantado, Felipe, giram em torno mais ou menos o prejuízo de R$10 mil para esses torcedores do Vila Nova,
tendo sido iludidos, né, por essa caravana, por essa viagem fake, para assistir o jogo pela Copa do Brasil entre Fluminense e Vila Nova, que seria no dia 19 de abril. Esclarecendo, essas vítimas eram do Distrito Federal ou eram de várias partes do Brasil? Felipe, as vítimas, tanto as vítimas como o agente criminoso é do estado de Goiás. Tanto que a Polícia Civil do estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos da DEIC, diante, né, do trabalho investigativo, das diligências que fizemos aqui após o registro das ocorrências, nós individualizamos esse agente criminoso, foi deferida a prisão preventiva e o mandado de busca para ele na data de ontem, tendo sido cumprido ainda na data de ontem. E, para surpresa, Felipe, da equipe de investigação, o que se suspeitava de início, que seria, até porque quando o agente criminoso ele saiu do grupo WhatsApp e assim evidenciando o golpe, ele mudou a imagem do grupo dele, do perfil dele do WhatsApp, como sendo de um torcedor de Vila Nova, de antes, ele mudou para uma torcida rival, uma torcida de um clube rival aqui do estado de Goiás. E aí gerou a suspeita que esse golpe teria sido aplicado por um torcedor rival, que não o Vila Nova. Só que a conclusão da investigação foi outra. Chegamos à individualização do agente criminoso e, por incrível que pareça, o agente criminoso, o golpista, ele é torcedor do próprio Vila Nova, inclusive membro de torcida organizada. Então ele aplicou golpes contra os seus colegas torcedores, né? Torcedores do mesmo time. Queria, delegado, que o senhor deixasse, por gentileza, um alerta aqui para os torcedores e para a população em geral. Qual foi a falha das pessoas que caíram nesse golpe? Evidentemente a culpa é do golpista, né? Mas o que elas poderiam ter feito para não serem trapaceadas? Felipe, pelo que a gente identificou, foi muito pelo sentimento de torcedor, de querer ir à viagem, de querer assistir, né, o jogo e ver a facilidade de alguém que estava organizando com muita praticidade. É esse o problema. Procure os meus oficiais, digamos assim, aquelas pessoas realmente que estão fazendo, certo, esse tipo de oferta, esse tipo de viagem de forma oficial, e não se iluda só pela facilidade, pela praticidade, pelo preço, certo? Você vai, às vezes, no calor ali da oferta e acaba se iludindo, infelizmente, evidenciando um golpe e, assim, um prejuízo. Delegado, muito obrigado pela participação e pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Civil identificou o homem que agrediu uma mulher desconhecida, tá? Na frente do portão da casa dela lá em Taguatinga. Nós demos esse caso aqui na semana passada, eu tenho certeza que vocês se lembram, porque as imagens são de causar revolta, ânsia de vômito, porque esse homem puxa a mulher pela gola da blusa várias vezes contra o portão da casa dela. Ele tá do lado de fora, passa o braço por dentro do portão, pega na gola da camisa dela e tá que bate essa mulher no portão de casa, porque diz esse homem que essa mulher tinha batido no carro da esposa dele. Desde então a gente está aqui falando, esse homem tem que ser identificado, tinha que ir para a delegacia explicar o que ele fez. Traumatizar uma mulher como essa, pegar pela gola da camisa dentro da casa onde a pessoa deveria se sentir em segurança, isso é inaceitável. A gente vai falar ao vivo com o repórter Maicon Leão, que traz as novidades desse caso pra gente. Maicon, boa tarde. Parece que a expectativa é que esse homem tenha que se apresentar à delegacia hoje à tarde, é isso mesmo? Exatamente. Malta, boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A expectativa é que ele preste depoimento na 17ª DP ainda hoje. Ele foi identificado, é um empresário, tem 35 anos e, pasmem, é vizinho de frente dessa mulher. Eu vou inclusive pedir para a gente rever as imagens, como você descreveu, deixa a gente com sentimentos assim, na verdade, inenarráveis. A moça está dentro da casa dela quando esse homem se aproxima e aí, nesse momento, eles até conversam ali no início. Quando ela começa a questionar cadê o carro que ele disse que ela tinha batido, aí ele já passa a mão, como você disse, pelo portão, agarra ela pela blusa e começa a bater essa mulher contra o portão, isso várias vezes, até que ela começa a gritar por socorro, fala para ele, ó, tem uma câmera te filmando, eu tenho acesso a essa imagem, e só aí ele sai, solta ela, e aí ele ainda volta, Malta, e ameaça essa mulher de morte. Ela mostrou aqui no jornal aquele dia o desespero, o sentimento que ela estava, pedindo ajuda para conseguir localizar esse homem. E aí, Malta, felizmente as pessoas denunciaram para ela e conseguiu identificar. Inclusive essa mulher está com a gente aqui agora ao vivo. A gente, claro, mais uma vez vai preservar a identidade, mas pessoas comovidas com a situação entraram em contato com você e te falaram, ele é seu vizinho da frente? Como é que foi isso? Boa tarde. Boa tarde.
Sim, na sexta-feira à noite eu recebi uma denúncia anônima, me dando o endereço dele, e a pessoa inclusive constatou que não tinha marca nenhuma no carro da esposa dele, né? No sábado eu fui à delegacia e, como é questão de plantão, me pediram para voltar na segunda-feira, mas antes que eu voltasse a polícia já esteve na casa da minha mãe ontem e lá realmente identificaram o agressor. A polícia já esteve no prédio e realmente foi ele mesmo. Eu inclusive estava prestando atenção depois que me falaram, e no sábado ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido, limpando o carro lá. E eu o reconheci, foi ele realmente, entendeu? A partir do momento que te falaram, cuidado, ele mora aqui na frente, você passou a observar e percebeu ele lá naquele estacionamento? Porque, malta, só para lembrar quem está em casa, o portão dela, que inclusive é vazado, faz frente por um condomínio na frente, que tem uma cerquinha com algumas árvores, algumas plantas, mas que é possível ver o estacionamento. Então, por lá você conseguiu perceber que ele estava andando por lá tranquilamente? Estava andando tranquilamente, vivendo a vida normal, como se não tivesse sido ele, né? Eu fiquei mais receosa por causa da ameaça, e a pessoa está em frente à casa da minha mãe, né? Para me agredir daquela forma, não sei se ele vem cumprir a ameaça que ele fez de me matar, então eu estou mais insegura em saber que ele mora lá perto. Malta, a justificativa do injustificável é que ela tinha batido no carro da companheira dele. E aí você conseguiu, inclusive, ter acesso lá ao condomínio, conversou com algumas pessoas de lá. No carro não tem sinal nenhum? Não tem sinal nenhum no carro dele. Foi o que eu fiquei questionando. Mas se não tem marca nenhuma no carro, o que causou para esse cara vir e me agredir dessa forma? Até hoje eu não tenho um porquê. É inexplicável, como você falou. Não tem o que dizer, né? Uma pessoa completamente desajustada. Não tem outra coisa, não sei que problema que ele tem, né? Para vir atacar dessa forma. Porque se tivesse acontecido algo com o carro da esposa dele, e se ele sabia quem eu era, que eu era vizinha e ele tinha me reconhecido, ele tinha que chegar com o carro. Ó, vizinha, você fez isso, tá aqui o estrago do carro, né? A pessoa já chegou agredindo, né? Perguntou se eu era dona do carro e partiu para agressão. Inexplicável, não tem. É uma pessoa desajustada, não tenho o que dizer dele. E só estou mais receosa porque moro em frente à casa da minha mãe, né? Tá lá assistindo de camarote tudo, né? A expectativa é que ele preste depoimento hoje à tarde. O que você espera que aconteça daqui para frente? Já que, inclusive, você ressaltou para a gente que continua com medo, agora porque tem certeza que ele sabe onde você mora realmente, que não foi um acaso ele ter chegado lá e que, inclusive, tem observado a rotina de vocês. Para ver o que ele vai dizer nesse depoimento, né? Se vai responder essa questão de o porquê, que até agora ninguém conseguiu entender. E tô assim, receosa, aguardando as providências da polícia, né? Para ver o que será feito, como vai seguir tudo isso, porque eu vou continuar correndo atrás de todos os meus direitos. Eu não posso deixar isso, né, em vão. As pessoas têm que entender que nada justifica agressão, principalmente um homem agredindo uma mulher. Então eu acho que tem que falar mesmo. Eu estou muito receosa, mas eu espero providências da polícia. Você estava me contando agora em relação aos pedidos de socorro, que aquela hora, naquele momento em que ele gruda em você na imagem, você começa a pedir socorro para os vizinhos do prédio na frente, que tinha algumas pessoas ali. Você acredita que então a companheira presenciou tudo e viu aquilo pela janela? Você teria pedido socorro, seria para ela? Pois é, depois que me fizeram a denúncia, eu volto a assistir o vídeo novamente, porque tem pessoas no prédio, por isso que eu peço socorro. E a pessoa denunciante
fala que a esposa dele, a dona do carro, estava lá assistindo. Então, olha para ver, eu estava pedindo socorro para a esposa do agressor, né? Uma coisa absurda, de uma mulher assistindo uma outra mulher sendo agredida. Não consigo entender isso. Próximo passo, então, você deve pedir uma medida protetiva por conta desse medo, dessa insegurança que você está vivendo. Continua vivendo, na verdade, dentro da sua própria casa? Continuo vivendo, eu tô por receio, mudei os horários que eu saio com o meu filho, que eu chego com o meu filho. Ele informou a escola do meu filho, então eu não sei, né, como que ele chegou a essa informação, questão do uniforme, do meu filho. Então, assim, eu estou realmente muito receosa e vou entrar, sim, com o pedido da medida protetiva, com certeza. Eu não estou segura. Não estou segura com a pessoa morando em frente à casa da minha mãe. Olha, a gente agradece a sua participação, nós vamos continuar acompanhando o caso. Malta, o delegado responsável justamente por esse caso disse que só vai se manifestar logo após esse depoimento, que, como a gente disse, a expectativa é que ele aconteça ainda hoje, lá na 17ª DP. Obrigado, Maicon. Amanhã a gente volta para dizer o que esse homem alegou. Obrigado pelas informações. Pessoal, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, a gente já volta com o jornal, mas antes do break, queria que você visse junto comigo uma imagem das câmeras do DER. Acontece que um ônibus pegou fogo faz poucos minutos em cima do viaduto que dá acesso ao Pistão Sul em Taguatinga. Veja só, essas imagens que vocês estão vendo agora são de alguns minutos atrás, no exato momento em que esse ônibus incendeia. O corpo de bombeiros agora já está lá no local e a gente não tem informações sobre vítimas. Você está vendo o viaduto que dá acesso ao Pistão Sul em Taguatinga, no ponto exato em frente ao Café do Sítio. O SBT Brasília volta já já. Estamos de volta e agora você vai ver a luta de uma paciente para tratar um câncer raro no fígado na rede pública de saúde. Ela precisou de uma decisão judicial para conseguir um medicamento na farmácia de alto custo. Meses depois, ela teve que interromper o tratamento porque o remédio estava em falta. O Maicon Leão traz os detalhes dessa história para a gente. Há 3 anos, a Marionice descobriu na corrida um poder transformador. Ela coleciona mais de 30 medalhas de disputas de rua, circuitos e até uma meia maratona. Isso é muito gratificante, né? Porque você sente ali que você não vai conseguir, mas o seu corpo, a sua mente, né? Você consegue enxergar que você pode ir muito mais além do que você pode imaginar. Só que agora, ela anda tendo outro tipo de sentimento. O meu medo é de vir definhar, né? Definhar, da doença tomar de conta e eu ficar prostrada numa cama. É que no ano passado ela foi diagnosticada com um câncer raro e incurável no fígado. O caminho encontrado pelos médicos foi um medicamento de alto custo para que ela tenha qualidade de vida. O Sandostatin, de 30 miligramas. O remédio é fornecido pelo SUS, aqui no Distrito Federal, na farmácia de alto custo, mas apenas para pessoas diagnosticadas com acromegalia, uma doença rara provocada pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Como não é o caso da Marionice, ela não conseguiu o medicamento. A esperança então foi buscar ajuda em Goiânia, mas também sem sucesso. Chegamos para Goiânia, se eu não me engano, foi 3 ou 4 vezes. Atrás do medicamento, atrás do tratamento dela e infelizmente foi sem sucesso, só gastamos tempo, nos desgastamos mais, estresse e você vai e volta sem nem um fio de esperança. As coisas começaram a mudar depois de uma decisão judicial garantir a Maria o acesso ao medicamento. Isso depois de meses e recursos. Entrei no mês 10 de 2021 e aí saiu a decisão do juiz. Eu comecei a tomar a primeira aplicação em abril. Eu tomei abril, maio e junho. Em julho já não tinha mais. Nesse vídeo gravado pela própria paciente, a enfermeira informa a falta do remédio, que não estaria no estoque já há quase um mês. Não, está em falta. Tem previsão? Que já vai ter um mês já que está em falta.
O marido dela perdeu a mãe para o câncer há uma semana e teme também perder a esposa. Eu não quero perder minha esposa, eu quero que ela inicie o tratamento, tem medicamento que vai ajudar ela. E porque ela não está tomando esse medicamento, não adianta ela tomar 3 meses, ficar 1 ano sem tomar e voltar, até quando ela vai estar resistindo isso. Para comprar por conta própria, cada dose do remédio custa em média R$10 mil. E ela precisa tomar 1 por mês, isso para o resto da vida. A família, claro, não tem condições. Chorei muito. Chorei muito. É como se tivesse tirado um pirulito de uma criança. É assim, o emocional da gente abala muito. Eu senti uma melhora nos sintomas, né? Então, assim, o fato de eu ter sentido a partir do 2º mês, principalmente da diarreia, eu fiquei muito feliz, porque você começa a ter esperança que você vai poder voltar a fazer o que você fazia antes. Né? Ter uma vida normal. O meu maior desejo é ver minha esposa bem, né? Ver ela voltar a correr, né? Voltar até a vida dela e me acompanhar, né? Que é minha parceira de corrida, até parei mais pelo fato de eu ir, ela não ir, acaba me gerando até um desconforto, né? Sair para treinar e é algo realmente muito triste. A Secretaria de Saúde admitiu que o remédio está em falta. Nós questionamos quando o medicamento voltará a ser fornecido aos pacientes, mas eles não responderam a nossa pergunta. O equipamento da Air Fryer, você conhece, né? É aquele que faz os alimentos, prepara sem necessidade de usar óleo. Muita gente acha o equipamento muito adequado para seguir firme na dieta. Mas como é que fica a conta de luz, hein, companheiro? Dá para economizar se você comparar a Air Fryer com o forno a gás ou com o forninho elétrico? Vamos ver qual que é melhor. Sabe aquelas casas que quando você chega, logo alguém te dá algo para comer? Tipo casa de vó? Na casa da Dona Iris é assim. Ela é uma cozinheira de mão cheia, prepara tudo muito rápido. Seja no fogão, no forno ou na airfry. E se brincar, em todos ao mesmo tempo, dependendo da quantidade de pessoas que vão aproveitar o banquete. A questão é, como que economizo na hora de fazer comida? O gás lá nas alturas, custando em alguns lugares mais de R$120 o botijão. Conta de luz também não é barato. Além do cuidado com o tempero, tem que tomar cuidado também para não salgar a conta no final. Mas na hora de assar alguma comida, onde será que gasta menos? Forno a gás, no elétrico ou na airfry? Essa assadeira elétrica. Eu penso que vai ser igual. Agora esse aqui, eu acho que por ser mais rápido só vai acelerar. Mas eu penso que é o mesmo caso. Na casa dela até tem um forno a gás, só que ele fica de stand-by lá do lado de fora para se faltar energia. Era segredo, mas a gente vai contar para que ele está servindo ultimamente. Para guardar sacola, guardar panela, guardar outras coisas. Corre de volta para a cozinha que apesar do gás não estar gastando, o forno e a airfryer estão ligados. E a gente precisa saber onde dá para economizar mais, viu, Dona Iris? Como a maioria dos pratos não leva mais que 30 minutos para ficarem prontos, segundo especialistas, considerando o uso dela todos os dias por meia hora, essa airfryer aqui não vai aumentar mais que R$8 na sua conta no final do mês. Não é um valor alto considerando o uso diário. O detalhe é que nela cabe bem menos alimentos que no forno elétrico, por exemplo. A fritadeira elétrica, se for considerar o mesmo tempo do forno elétrico, ela acaba gastando equivalente. Mas para você assar nela, demora muito menos tempo. A gente normalmente considera metade do tempo do forno elétrico. Então, se você tem pouco alimento, vale muito a pena usar a Air Fryer. Agora o duelo é entre os fornos a gás e elétrico. Segundo esse especialista, se você usar um forno a gás daqueles menores de 4 bocas, sabe o fogão, por 10 horas no mês, você gasta quase R$10. Mas se usar ao mesmo tempo durante um mês do forno elétrico,
vai aumentar na sua conta de luz pouco mais de R$ 8,00. O consumo do forno elétrico é 16% menor do que o consumo do forno a gás. Ou seja, se eu usar o forno elétrico, eu vou ter uma economia de 16%. Bom mesmo é ficar igual a Dona Iris, sem se preocupar com gás. A conta no fim do mês, o marido paga. Gente do céu, mais uma das séries, os valores estão invertidos, né? Porque antigamente a gente evitava usar forno elétrico e até air fryer, porque compensava mais você cozinhar no gás. Mas agora com o botijão custando mais de R$120, e as famílias pobres, hein? Porque forno elétrico você acha que é barato? Tem uns que custam até R$5.000, muito caro. Mas bom, ali tá tudo equivalente, né? A gente tá lascado de todo jeito. Eu queria agora mandar um abraço atrasado, mas eu espero que a senhora me perdoe, tá? Dona, deixa eu ver, Hilda Maria de Jesus, bota ela aí na tela. Dona Hilda, o que aconteceu? Eu vou explicar para você que está em casa. Ela me encontrou na operação Leva Tudo, da Novo Mundo, foi 2 fins de semana atrás. Aí eu falei, Dona Hilda, deixa eu tirar uma foto com a senhora que ela veio me cumprimentar, que eu vou colocar no jornal na segunda-feira. Acontece que o jornal encheu de notícia, a gente não teve tempo de fazer isso acontecer, por isso atrasou, tá, Dona Hilda? Então eu espero que a senhora esteja agora assistindo a gente para ver que eu tô cumprindo com a promessa. Ela mora em Samambaia Sul e, se brincar, tá na companhia da neta, a Lirian, de 11 anos de idade. Para você, para sua família, pro seu filho que estava acompanhando a senhora no passeio aquele dia, um abraço nosso e o nosso muito obrigado por a senhora acompanhar o nosso jornal sempre, como a senhora me disse quando me encontrou. Tá bom? Atrasado, tardei, mas não falhei, tá? Um beijo muito grande, fica com Deus. Essas fotos, pessoal, pra gente mostrar aqui na tela, e eu prometo que a partir de agora eu tiro um tempinho para cumprir com os meus compromissos, você manda sempre para @FelipeMaltaTV. Esse é meu Instagram. Por lá também eu recebo as suas mensagens e respondo a todos os telespectadores, todos que eu consigo. São muitos, graças a Deus. E se você mandar uma mensagem, eu sempre vou tentar te dar uma moral, assim como eu tenho a moral sua todos os dias de ter você aí do outro lado da tela, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A partir de agora você fica com o SBT Esportes Brasília. E a gente volta a se ver amanhã. Combinado? Tchau!